Nós vamos falar sobre esse ano de conflito na Ucrânia. Quero começar pelo Zé Reinaldo. E, Zé, eu acompanho muito o seu trabalho também, já tivemos a oportunidade de fazer outra live, já te parabenizei pela qualidade do trabalho, e acompanhei também o seu trabalho nesse quesito especial aí da guerra na Ucrânia. Mas queria que, para o público que nos acompanha nesse momento, você passasse aí pelas origens do conflito. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rogério. Boa noite ao comandante Robson, ao professor Legione e a todo o público que nos acompanha. Eu também queria parabenizar você, Rogério, pelo trabalho que faz, e é uma parceria também que nós temos. Você sempre está presente também lá no Brasil 247 e na TV 247. Muito importante esse intercâmbio entre canais que desenvolvem a luta de ideias no campo progressista em torno dos temas mais sensíveis da conjuntura internacional. É um momento assim muito delicado e tenso no desenvolvimento político internacional, e essa efeméride de um ano, né, que está transcorrendo agora, no dia 24, é de um conflito que anteriormente previa-se que poderia ser mais curto. Essa foi a expectativa inicial. E nós já estamos há um ano do conflito, e hoje, ao contrário das previsões que fazíamos anteriormente de que ele seria curto, hoje eu não conheço nenhum analista que preveja o seu final mais aproximado. Ao contrário, todo mundo está fazendo previsões de que esse conflito pode durar mais tempo e não se sabe até quando. As origens desse conflito são variadas, mas eu diria que elas remontam ao o final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando se processou e se intensificou a expansão territorial da Organização do Tratado do Atlântico Norte rumo à fronteira com a Rússia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que na sua origem, em 1949, tinha sido constituída por 12 países, hoje tem 30 países. E a gente observa que ao longo, principalmente dos anos posteriores ao desaparecimento da União Soviética, a expansão, o aumento do número de membros da OTAN foi decorrente da incorporação, primeiro, dos países do leste europeu, ex-socialistas, que eram aliados da União Soviética. Então, a OTAN foi expandindo, se incorporando os países ex-socialistas do leste europeu. Incorporou também 3 países ex-soviéticos, que foram os 3 países bálticos, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. E incorporou também repúblicas remanescentes da antiga Iugoslávia, que era um país também, tal como a União Soviética, multinacional, uma república socialista federativa. Esse país se desfez, se acabou, e as repúblicas que se tornaram independentes, países, estados nacionais autônomos, também algumas delas se incorporaram à OTAN. Então, esse é um primeiro motivo, porque essa expansão da OTAN rumo às proximidades da fronteira com a Rússia criou a situação que em geopolítica se chama de ameaça existencial. Foi como a Rússia percebeu uma ameaça existencial à sua integridade territorial, à sua soberania nacional. Acresce a isto a ameaça concreta de incorporar também a Ucrânia e a Geórgia à OTAN. E era um limite, digamos, o que o governo russo chamou a linha vermelha. Eles não admitiam, o governo russo não admitia a incorporação da Geórgia e da Ucrânia, porque isto concluiria o processo de cerco da Rússia. E principalmente a Ucrânia por conta das ligações civilizacionais, históricas da Ucrânia com a Rússia. Inclusive no âmbito não só mais remoto da época do Império Czarista, mas no próprio período todo da União Soviética. Bom, eu agregaria também a essas motivações o fato de que houve as chamadas revoluções coloridas ali no entorno da antiga União Soviética, ali nos países que formaram a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes.
e isso naturalmente criou também, de alguma maneira, ameaças existenciais à própria Rússia. Inclusive, eu já vou adiantar uma pergunta que faço para você, Rogério: como você vê o conflito que envolve a Armênia e o Azerbaijão neste quadro das inseguranças criadas no entorno da antiga União Soviética e da atual Rússia? Bom, então essas revoluções chamadas coloridas ali naquela região também criaram problemas para a Rússia, destacadamente a chamada Revolução Laranja, em 2005, na própria Ucrânia, e depois, em 2014, o golpe do Euromaidan, que foi o afastamento de um governo que era considerado pró-russo e que, a partir da instalação de um governo com tendências nazifascistas na Ucrânia e com funções explicitamente antirrussas, este novo governo da Ucrânia implantou um sistema de terror nas regiões sensíveis, então pertencentes à Ucrânia, as regiões ali do Donbass, que são habitadas por populações filorrussas, ou de etnia russa e de fala russa. Então, isso completou, digamos assim, o quadro de ameaças existenciais à Rússia, e foi um conjunto, portanto, de fatores que levaram à eclosão do conflito em 2002, no dia 24 de fevereiro. Para terminar, eu queria dizer o seguinte, que o ano de 2022, aliás, 2021, foi muito marcado por movimentações militares intensas ali na região, concentração de tropas de parte a parte. A imprensa ocidental se referiu muitas vezes apenas à concentração maciça de tropas russas na Ucrânia, ignorando o fato de que tinham ocorrido manobras militares as mais diversas da OTAN e dos Estados Unidos, incluindo incursões no território ucraniano e uma concentração imensa também de tropas e armas e forças militares, de uma maneira geral, no entorno da Rússia. O Vladimir Putin, naquela famosa alocução que ele faz todo ano, esse ano ele não fez em dezembro, mas todo ano em dezembro ele faz uma alocução, uma conferência de imprensa para a mídia nacional russa e estrangeira, e ali ele repetiu o discurso da linha vermelha e deixou claro que não iria admitir a intensificação das ações militares na Ucrânia, nem tampouco deixar de pé a possibilidade de a Ucrânia aderir oficialmente à OTAN. Ele oficiou os países da OTAN, designadamente os Estados Unidos, teve conversações bilaterais com muitos chefes de Estado, dizendo isso, e fazendo um apelo aqui não se concluísse o processo de integração da Ucrânia na OTAN, e a resposta que ele recebeu foi cínica, porque eles diziam o seguinte, as potências ocidentais: não, isso é uma questão da soberania ucraniana, nós não podemos dizer à Ucrânia se ela pede ou não um ingresso na OTAN, quando todo mundo sabia que desde o começo dos anos 2000, ali pela segunda metade da primeira década dos anos 2000, a proposta tinha sido formulada. E ela tramitou, de alguma maneira, nos debates das cúpulas da OTAN, que, aliás, também uma das adaptações que a OTAN fez no seu processo de expansão foi a ampliação dos motivos que levariam a OTAN a um eventual ataque a algum país extra-OTAN. E aquilo motivou, aquele início de discussão sobre o ingresso da Ucrânia na OTAN, motivou aquela famosa, histórica advertência feita pelo presidente Vladimir Putin na Conferência de Munique de 2007, a qual a Rússia sempre foi convidada, somente nos últimos 2 anos não participou. No ano anterior, por vontade própria, ela se recusou a ir, e esse ano não foi convidada. Em 2007, o Putin advertiu que este processo de expansão da OTAN iria dar no que deu, agora em 2022. Então, eu vou parar por aqui para não me alongar ainda mais, mas respondendo a sua pergunta, que enseja uma resposta vasta, eu diria que são essas as motivações principais que estão na origem do conflito chamado russo-ucraniano, mas que se transformou no conflito OTAN, Estados Unidos, União Europeia contra a Rússia.